nós vamos conhecer o tríptico São Paulo, Vista da Várzea do Carmo, de Henrique Manzo, de 1941. Henrique Manzo foi um pintor nascido em São Bernardo do Campo, em 1896, falecido em 1982. Ele foi um artista formado na Escola de Arte do Liceu de Artes e Ofícios, aqui de São Paulo, e ele trabalhou como pintor e restaurador aqui no Museu Paulista, no período da gestão do Afonso Toné. E essa obra, inclusive, foi realizada por encomenda do Afonso Toné, quando ele estava justamente produzindo imagens sobre a história de São Paulo. Ele encomendou várias vistas da cidade de São Paulo e esse tríptico é uma dessas vistas e foi encomendada ao Henrique Manzo. A São Paulo que aparece ali é contemporânea daquele ano, no momento de verticalização da cidade com seus arranha-céus, em contraste com o Parque Dom Pedro II, que aparece na parte de baixo da obra, mostrando muitas árvores, uma área de natureza, mas já uma natureza ordenada pela ação humana, e um lugar de lazer, de fruição, em contraste com esse lugar mais movimentado do centro da cidade, desses arranha-céus. Ela foi encomendada para ocupar as salas do museu à época, na década de 40. Com as sucessivas reformulações das exposições, essa obra acabou ficando em reserva técnica quando o museu reabriu em 2022. Então ela passou por um longo processo de conservação, de restauração, até ser oferecida ao olhar do público agora nessa exposição temporária chamada Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. E esse trabalho de conservação e restauro ele é muito importante para garantir a segurança da obra na exposição. Não só isso, como a longevidade dela para o futuro, para a preservação dela. Então, sempre que tem uma exposição, é uma oportunidade para a gente rever toda a situação, como é que elas estão, e assim fazer um trabalho para prolongar toda essa vida da obra. Bom, essa obra de dimensões monumentais, ela apresenta alguns aspectos que a Vanessa Costa Ribeiro chama atenção na sua tese de doutorado sobre a Várzea do Carmo. Várzea do Carmo, a Parque Dom Pedro II, de paisagem natural a artefato. Um dos aspectos é o fato do edifício do Banco das Nações ter sido construído com um relógio, marcando uma outra forma de mensurar o tempo, que antes era papel das igrejas, dos sinos das igrejas. E em relação às igrejas, a gente percebe também, em comparação com outras representações da cidade de São Paulo, que elas ocupam um espaço menor, porque parecem ser sobrepostas a esses arranha-céus que estão sendo construídos e que estão ocupando essa paisagem. O museu tem um papel fundamental de preservar esses artefatos como documentos, como obra de arte, e nesse papel ele possibilita ao público o conhecimento de outras formas de escrita da história, de produção do passado. Então, trazer essas obras para o público é uma oportunidade que o público tem de construir o seu próprio olhar a partir de um olhar que o museu teve durante muito tempo, e que agora também está se avaliando, se repensando e até desconstruindo mesmo esse olhar, em diálogo com outras obras e com outras formas de narrar esse passado.